Fala pessoal, tudo beleza? No primeiro vídeo do IdeaPad com Ryzen 7 7735HS, eu vi muitos comentários pedindo teste em emuladores. Então hoje é o dia de ver como ele se sai nos que são mais populares entre a galera. Lembrando como sempre que a captura da tela foi feita usando uma placa de captura em conjunto com um segundo computador e com um notebook plugado na tomada. Dito isso, bora para o teste. Comecei com o mais leve, o PPS-PP, rodando o Gran Turismo com 8 vezes a resolução original. Com essa configuração, o jogo internamente está rodando em 4K. Eu imagino que pouca gente jogando na tela do notebook vai rodar desse jeito, mas deixei assim para mostrar que, por não ser um emulador muito exigente, o IdeaPad consegue manter os 60 FPS mesmo nessa resolução mais alta. Ainda no PPS-PP e resolução 4K, testei o Dragon Ball Shin Budokai 2. Aqui o Ryzen 7 7735HS consumiu bem menos energia que no Gran Turismo, então aparentemente é um título muito mais leve. Deu para jogar sem queda nos 60 FPS com bastante sobra. Próximo é o PCS X2, rodando o God of War 2 em Vulkan em resolução próxima de 1080p. E esse é um emulador mais pesado que o PPS-PP, então eu optei por testar com 3 vezes a resolução nativa do PlayStation 2. E deu bom, o IdeaPad conseguiu manter os 60 FPS sem muitos problemas. Também testei o Gran Turismo 4 no PCSX2 em 1080p. E esse é novamente um título que rodou muito bem, sem quedas abaixo dos 60 FPS. Inclusive, esse aqui parece até ser um pouco mais leve que o God of War 2, então daria para arriscar uma resolução mais alta nele. Ainda no PCSX2 em 1080p, eu fiz um teste no Midnight Club 3. Esse é outro título clássico da geração do PlayStation 2, e o notebook conseguiu rodar quase sempre nos 60 FPS. Até rola alguns mini stutters de vez em quando, mas é algo bem raro mesmo. Próximo emulador é o RPCS3, rodando o God of War 3 em 720p, Vulkan e alguns mods para melhorar o desempenho. E esse é o verdadeiro desafio para o notebook. O RPCS3 é um emulador extremamente pesado para a maioria dos processadores, então é esperado que um chip de notebook vá sofrer bastante. O Ryzen 7 7735HS até consegue manter uma média de 30 FPS, mas tem bastante variação e algumas quedas abaixo desses 30. Não digo que é injogável, mas está longe de ser liso também. Testei também o Metal Gear Solid 4, rodando em 720p com mods para melhorar o desempenho. Aqui eu acabei deixando travado em 30 FPS porque com o FPS desbloqueado ele não faz muito mais que os 30 e o áudio acaba ficando estourado por algum motivo. E assim, não é a melhor experiência do mundo porque mesmo com o FPS limitado ainda rola alguns minis stutterings, mas não chega a estragar a gameplay também. E o último teste no RPCS3 foi no Mortal Kombat vs DC, também rodando em 720p. Finalizando com um título mais leve de simular, o Mortal Kombat vs DC rodou muito bem no IdeaPad Slim 3. Não teve necessidade de usar pads para reduzir o gráfico e melhorar o desempenho, e ainda assim ele manteve praticamente sempre cravado nos 60 FPS.
Próximo emulador é o Shed PS4, rodando Bloodborne em 540p com patches para melhorar o desempenho. E com essa resolução super baixa, o notebook até consegue entregar uma média acima dos 30 FPS, mas rola bastante stuttering e fica meio sofrível jogar assim. Eu fiz um teste travando o FPS em 30, e dessa forma amenizou bastante os stutterings. Não diria que é algo perfeito, pois de vez em quando eles ainda acontecem, mas melhora bastante em comparação a rodar com o FPS desbloqueado. Próximo emulador é o Shenmue, rodando Ninja Gaiden Black em Vulkan com 2 vezes a resolução original do Xbox. E galera, esse é um emulador que eu nunca consegui fazer rodar bem em nenhum notebook. O Ninja Gaiden mesmo até chega a bater os 60 FPS, mas tem stutterings bem visíveis conforme avançamos no mapa. Eu cheguei a procurar algumas correções na internet, mas sem sucesso. Ainda no Shenmue, eu fiz um teste rodando o primeiro Fable. E mesmo configurado para rodar na resolução original, que é bem baixa, não deu para manter nem os 30 FPS. Aqui eu já acho que seja um problema de compatibilidade do jogo com o emulador mesmo, já que mesmo no meu desktop que é bem mais forte, esse jogo continua caindo abaixo dos 30. Stupid little idiots. Próximo é o Shenmue, rodando Zelda Breath of the Wild em 1080p com os gráficos no padrão. E o jogo rodou relativamente bem no IdeaPad. Não deu para pegar os 60 FPS, mas pelo menos nunca cai abaixo dos 30. E rodando nativamente em Full HD, ele fica bem bonito na tela do notebook. Eu também conferi como ele se sai reduzindo a resolução para 720p. E bom, ele ainda não vai bater os 60, mas agora fica muito mais próximo, rodando com uma média ali na casa dos 50 FPS. Ainda no Shenmue, testei o Monster Hunter 3 Ultimate em 1440p. Agora, em um título mais leve de simular, foi possível configurar uma resolução mais alta, que é o 1440p, e ainda assim manter os 60 FPS sem nenhum tipo de stuttering. É uma excelente experiência no IdeaPad. Próximo é o Eden, rodando Mario Odyssey em 1080p. E aqui o notebook consegue rodar bem, mantendo praticamente sempre os 60 FPS, mas às vezes vão rolar alguns stutterings, mas quando o emulador começa a compilar os shaders. Isso não é algo que dá para evitar com alguma configuração, pois ele sempre tem que fazer essa compilação, mas também não é nada que chega a estragar a experiência. Ainda no Eden, eu conferi o Bayonetta 2 em 1080p. E aqui foi a mesma situação. O notebook entrega os 60 FPS, mas vão rolar stutterings quando o emulador compilar algum shader. Esses stutterings até são um pouco mais frequentes que no jogo anterior, mas também não acho que seja o suficiente para impedir a jogatina. By dividing the power of the eyes of Aesir, humans gained free will. Enfim, pessoal, com exceção do RPCS3 e o Shed PS4, o IdeaPad Slim 3 com Ryzen 7 7735HS consegue lidar muito bem com emuladores. Claro que sempre vão existir alguns títulos como o próprio Fable que testei que não fica legal, às vezes até por falta de compatibilidade do próprio emulador, mas no restante, ele entrega uma experiência igual ou superior ao jogo rodando nativamente. Agora o vídeo vai ficando por aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para acompanhar testes no IdeaPad e também outros notebooks. Um grande abraço a todos e até mais, tchau tchau!